Oi, começando aqui mais um podcast, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Crislane do Carmo e hoje no nosso podcast a gente vai estar falando um pouco sobre energia feminina. E aqui eu vou estar falando um pouquinho também sobre relacionamento e o que isso tem a ver. Tá. Primeiro que o que vocês precisam entender é que algumas pessoas, alguns clientes meus que fazem terapia comigo, né? Eles já entenderam essa diferença, e principalmente mulheres, né? A importância de voltar a essa energia. E primeiro vocês precisam entender o que seria essa energia feminina. Todos nós, dentro da gente, né? Para nascer, a gente precisou de um pai e de uma mãe. Então, dentro da gente, a gente é 50% nosso pai e 50% a nossa mãe. Então, existe dentro de cada um de nós essa polaridade do feminino e masculino. Então, o feminino representa 50% que você, né, herdou da sua mãe e o masculino 50% que você herdou do seu pai. E seria o yin e o yang, sabe? Aquele símbolozinho assim. Seria aquele símbolo, né? Metade preto, metade branco. Então seria a energia yin, a energia feminina, e a energia yang é a energia masculina. E dentro da gente isso existe. Nós mulheres precisamos estar mais conectadas, né, à nossa energia feminina, que seria mais ou menos ali, eu acho, né? Eu acho que seria em torno de uns 70% energia feminina e 30% na energia masculina. E vice-versa, o homem seria 70 na energia masculina e os 30 da energia feminina. Só que a gente está no mundo hoje, né, da energia despolarizada nesse contexto, porque mulheres muito na energia masculina, homens muito na energia feminina, e aí o que acontece? Acontece se você é uma mulher que tá na sua energia masculina, você vai atrair um homem que ele tá na energia feminina, porque o yang, né, aquele negocinho precisa se encaixar. E vice-versa, se você é uma mulher feminina, você vai atrair um homem masculino. O que as mulheres mais desejam, né? O que eu vejo assim de arquétipo, né? Como dorameira que sou, que eu adoro dorama, o arquétipo do que a gente quer no relacionamento é um homem que nos traga suporte emocional, que nos traga segurança, proteção, que é um homem que ele vai pensar em nos trazer estrutura, em nos prover, né? Tanto emocionalmente como financeiramente, que é um homem que vai pensar mais em coisas, né, de estrutura, como ter casa, projetos, trabalhar e te trazer o conforto, né, que nós mulheres merecemos. E também aquela parte de romantismo, de carinho, né, a questão emocional mesmo, né, que a gente busca em um homem. E isso só é possível para nós mulheres quando a gente está na energia feminina. Isso foi o que eu percebi. Por quê? Como eu disse no último podcast, no nosso último episódio, que eu contei um pouquinho, né, sobre algumas questões que me aconteceram no passado, e uma delas foi o meu término, né, de um relacionamento de quase 11 anos. E depois que eu comecei a querer co-criar meu novo relacionamento, eu percebi que eu era uma mulher que estava muito despolarizada, que eu estava muito na energia do masculino, eu estava muito na energia do feminino ferido, que nem, tipo, é tão masculino, mas também não é feminino, e fica aquela coisa ali de muita guerra com o masculino. Então, o que que isso causa, né? Isso faz com que a gente perca um pouco essa feminilidade, que seria o quê? A energia feminina é muito intuitiva, ela é uma energia de descanso, é uma energia que ela flui melhor, ela é uma energia de magnetismo, de intuição, de carinho, de afeto, de sensibilidade. Então, o contrário disso, né, já entra um pouquinho na energia, já é a energia masculina. E aí eu era muito mais conectada à energia masculina. E de acordo com a constelação aqui, quem já ouviu falar e quem já estudou constelação, né, o Best Harry trouxe pra gente o olhar da filhinha do papai e o filhinho da mamãe, que seria exatamente isso.
Uma mulher que ela teve mais contato com o pai, ou que ela viu o pai como certo e a mãe como errada, ela vai muito mais para a energia do masculino. E aí, o homem que tem problemas com o pai, que não viu o pai, assim, que só julga, que só critica, e que a mãe é soberana, ele tende a ir mais para a energia feminina. E o que acontece? Esses dois tendem a se juntar e a se casar e ter um relacionamento. Então o homem ele tá mais afeminado e a mulher nesse relacionamento tá mais masculina. Então é uma guerra entre eles, é uma guerra bem grande, na verdade. Porque essa mulher, ela vai acabar com a tendência desse relacionamento a virar mãe desse parceiro. Porque, ou ter que guerrear entre a mãe dele, né? Que tem muitos casos que quando isso acontece, a sogra tenta interferir e aí essa nora começa a ter briga com essa sogra e vice-versa. E aí, essa mulher, ela vai se sentir totalmente sobrecarregada, porque esse é um homem que ele tá na energia feminina e ele quer descansar, ele só quer o bem bom da vida, ele quer jogar videogame, ele quer sair com os amigos, ele quer tomar uma cervejinha, ele não quer ter que pensar em juntar dinheiro para comprar uma casa, ou ele não quer pensar em um trabalho que ele tenha que ir todo santo dia. Ele é um homem que vira ou mexe, ele vai mudar de trabalho, ele vai ser mandado embora, ele não tá nem aí. Ele muitas vezes já começa um relacionamento desempregado. Não é o tipo de homem que vai pensar em te dar presentes. Ele não é o tipo de homem que vai te suprir com essa questão financeira, né? Não é tipo, vou bancar você, não. Mas é a questão de, tipo, te levar pra sair, pagar o jantar, te dar presentes. Você fala assim, eu tô precisando de sei lá, de um dia você vai trabalhar. E aí você fala pra essa pessoa, né? Pra esse homem. Olha, eu não trouxe comida. Ele, se ele estiver na energia masculina, ele vai correndo, ele vai dar um jeito, nunca vai deixar você sem almoçar. Agora, o homem, quando ele tá na energia feminina, ele tá tipo, nossa, que chato, nossa, sinto muito. Ele não vai mover um dedo pra você, sabe? Então, é muito isso. E aí, essa mulher que tá num relacionamento com esse homem, ela é uma mulher que, com o tempo, ela tende a ficar doente. Porque é tudo ela, né? É tudo ela. Ela é uma mulher sobrecarregada. Então, é ela que tem que cuidar da casa, é ela que tem que cuidar dos filhos, é ela que tem que. Ela ainda trabalha fora muitas das vezes. Ela que sabe o dia de pagar as contas, ela que sabe qual conta que paga, qual que é primeiro. Ela que tem um controle total de tudo. E ela ainda tem que dar conta dele, de cuidar como se fosse uma criança. Então, isso tem muito a ver com essa despolarização. E o mundo hoje tá despolarizado, né? E o que acontece quando essa mulher, ela decide voltar para essa energia feminina, né? Ela aprende, gente, que foi o meu caso, aprende o que é descansar sem sentir culpa. Que isso é muito importante, porque não adianta eu virar para uma mulher que tá no masculino e falar, olha, o que vai te curar é você aprender a relaxar. É você descansar. Essa mulher não sabe nem o que é isso. Ela não vai entender. E ela vai ficar com mais raiva ainda. Porque eu escutava isso, eu ficava com raiva. Eu vou descansar como? Se eu tenho que trabalhar, se eu tenho que chegar em casa, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que fazer minha marmita pro outro dia, eu tenho. Sabe, aquela coisa. E eu achava o cúmulo do absurdo alguém virar pra mim e falar assim: pega sábado, vai relaxar. E eu falava, mas como? Se sábado eu tenho que lavar roupa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Então não tinha como. Mas porque essa mulher não sabe. Ela não sabe, tipo assim, aí a gente teria que entrar no Teta Healing fazendo downloads, porque ela não sabe o que é isso. Ela ficou tanto tempo nessa energia de ação, de fazer, de agir, e tem que fazer, e tem que fazer, que se você virar pra mulher que tá nessa polaridade, ela vai ficar com mais raiva, ela vai ficar mais estressada, ela vai se sobrecarregar mais ainda, porque ela não sabe. E que se ela tentar descansar, se ela tentar relaxar, ela vai se sentir culpada, como se tivesse algo errado acontecendo. E isso acontecia comigo. E aí foi quando eu entendi que, gente, eu morei na praia. Ai, eu doida. Morei na praia. E mesmo lá na praia, eu poderia ficar o dia todo lá no mar, na praia, se eu quisesse. Eu morava em frente praticamente.
Mas eu inventava coisas na minha cabeça para eu fazer, porque eu não me permitia descansar, eu não me permitia usufruir daquilo ali que eu tinha, porque eu estava despolarizada. E já ao contrário, né? Eu estava em um relacionamento que o meu parceiro era o contrário, ele era a energia feminina. Então, ele, eu vou pra praia, eu vou fazer. E eu pensava, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer tal post, eu tenho que fazer um vídeo, eu tenho que atender fulano, eu vou fazer minha agenda, eu vou pensar nisso, aí depois eu vou arrumar a casa. E eu sempre muito controladora, né? Porque tem isso, a mulher quando ela tá no masculino ela é muito controladora, então ela quer controlar tudo, todos, qualquer coisa, né? E aí ficava nessa despolarização. Então ele era a mulher, praticamente, né, do relacionamento nesse caso. Porque era ele que se permitia o tempo todo descansar. E aí o que acontece? A tendência é dessa mulher que tá no masculino, ela atrair esse tipo de parceiro. Por mais que no início ela ache que não, mas ela vai atrair se ela não tiver curado os padrões dentro dela, se ela não tiver regressado para essa energia feminina. E aí, vira ou mexe, a gente se estressa muito mais. Porque, por que a gente atrai? Porque a gente precisa disso, sabe? A gente precisa ver, a gente precisa viver, a gente precisa entender o que tá errado. Muitas vezes tem mulheres que vão viver 7 relacionamentos, um atrás do outro, todos com cara na energia feminina. Enquanto ela não olhar para dentro, enquanto ela não resgatar isso, não vai adiantar, né? E aí, o cara, né? Tipo, no meu caso, era tipo, vou dormir, vou pra praia, vou jogar videogame, eu vou fazer qualquer coisa. Mas relaxa, senta aí, você tá muito estressado, toma uma água, senta. E eu não conseguia, eu me estressava cada vez mais, sabe? Então era muito difícil para mim, muito, muito, muito. E no que eu terminei esse relacionamento, quando eu fiquei solteira, eu pensei o quê? Eu já tava estudando essa polaridade, né, essa questão do masculino e do feminino, já tinha um tempo. E toda vez que eu achava, não, agora eu tô de boa, eu tô feminina, eu quebrava minha cara e eu descobria que não, em algum aspecto eu ainda tava muito masculina. O que eu tenho a dizer pra vocês é um processo. Do mesmo jeito que quem começa a terapia hoje entende que cuidar da criança interior é um processo, equilibrar essas energias dentro da gente, do yin e yang, é um processo, né? Tem pessoas que é a vida toda. Tem fases. Numa fase eu consegui, depois vem tudo de novo. Então, algum gatilho aconteceu e aí eu volto a ter que trabalhar isso. Então, é a vida toda. É uma questão de processo. Então, vai ter processo. Então, no meu caso, o meu processo foi: preciso trabalhar e voltar para minha energia feminina porque eu quero um relacionamento assim e assim. E eu tinha decidido. Então, o que eu decidi foi: eu quero descansar. Eu quero, preciso de segurança, eu preciso de estabilidade, eu preciso de alguém que não vai ficar me sobrecarregando, que essa pessoa ela vai dar conta das coisas, ela vai estar na energia, né? Esse cara vai estar na energia masculina e eu vou poder finalmente entender o que seria eu na energia feminina. Como é essa sensação, né? Aí foi onde eu co-criei, eu manifestei a vida que eu tenho hoje no sentido de: se eu quiser trabalhar, eu trabalho. Se eu não quiser, eu não trabalho. E eu posso ficar em casa, né? Aí é quando a gente fala assim: olha, a gente já lutou. Eu vi um post esses dias, né? A gente já lutou pelos nossos direitos de trabalhar fora e ganhar o mesmo que os homens. Agora eu posso voltar a ficar em casa assistindo sessão da tarde e fazer um bolinho? É tipo isso. Porque a gente já conseguiu, né? E muitas mulheres, o que acontece? Não tem. Para elas são mais difíceis, né? Porque aí tem a questão de ter filhos, de estar sozinha, de não ter uma rede de apoio. E o que eu indico para essas mulheres, né? Vai trabalhando isso aos poucos dentro de você, para principalmente, primeiro, conseguir descansar. É o que eu falei no início. É super difícil, porque você vai criar muitas coisas na sua cabeça e vai ser um empecilho para você, porque você não sabe o que é isso, né? Mas vai buscando o que eu gostava de fazer antes de minha vida estar do jeito que tá hoje, de eu estar com essa sobrecarga toda em cima de mim. O que eu fazia antes que eu me sentia leve, o que eu fazia antes que eu me divertia, né?
E isso também faz parte desse regresso ao feminino. E foi quando eu entendi que eu preciso voltar para essa energia, eu preciso descobrir quem eu sou mais feminina, porque algumas pessoas elas viam isso em mim e era latente para elas. E era até uma crise de identidade muito grande que eu tinha, porque como eu disse no último podcast, trabalhei muito tempo em estética, né? Então eu atendia mulheres e às vezes eu atendia homens também. E eu escutava muito de algumas pessoas que me viam assim, o seguinte: Nossa, Cris, ai, algumas pessoas já ouviram essa história. Nossa, Cris, você é tão fofinha, você é tão meiguinha, você é tão menininha. Nossa, você é tão leve. Ah, eu adoro vir aqui conversar com você. Eu acho que eu gosto de vir aqui fazer massagem porque você traz uma leveza. E eu chegava em casa, eu não conseguia ver isso em mim, porque eu só reclamava, só brigava e era o tempo todo emburrada, raivosa, mal-humorada. Isso é uma dualidade, né, que não mudou porque eu sou ariana, vai ter picos. Só que essa outra parte, gente, de jeito nenhum eu conseguia enxergar. E aí foi quando eu falei assim, essa crise de identidade começou, de tipo, como assim? Como assim essas pessoas me enxergam assim se eu não consigo me enxergar assim? Eu não consigo ver isso em mim, meu Deus, como? E aí eu comecei a buscar isso dentro de mim. E tive que voltar muitas vezes, né, na criança interior, porque aí eu tive que ver como criança, como eu era, para resgatar algumas questões, mas principalmente essa questão do feminino. De tipo, como voltar a ser feminino? O que que é o feminino? O que que é ser mulher? Né? O que que isso realmente significa? Porque muito do mundo, do universo da energia feminina, do sagrado feminino, em alguns livros e algumas pessoas falam, eles falam muito de rituais, né? De plantar a lua, de dançar, de mexer o quadril, de fazer rodas de mulheres. E muitas dessas coisas não fazia sentido para mim. E eu não me encaixava naquilo. Uma das técnicas, né, que eu vou postar aqui para vocês depois, que me ajudou muito, foi a vaporização uterina, que eu tive uma abertura muito grande para essa técnica. E eu até coloquei dentro do curso de divórcio energético, porque ela serve para muitas coisas, mas um tópico muito bom dessa técnica é essa questão do feminino, de trabalhar direto ali, ó, na fonte da energia feminina. E eu comecei a fazer essa técnica e foi onde eu percebi que eu ia ficando cada vez mais levezinha, cada vez mais conectada, cada vez mais nessa energia de fluidez. Por quê? Porque com o meu trabalho, teve épocas, né? Tanto é que até fiz outro Instagram agora, teve épocas de eu me forçar demais, né? Porque o pessoal do marketing fala que a gente tem que fazer tantos posts por dia, e aí eu sentava no computador, e aí daquele horário até aquele horário eu vou trabalhar, e eu vou fazer post, e eu vou gravar um vídeo, e eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e eu vou atender, e eu vou... Então, a minha cabeça era em uma cabeça de muito tenho que fazer, tenho. E isso me sobrecarregava muito, me pilhava, assim, muito. Então, o que eu tive que me educar? Que foi essa questão quando realmente essa energia foi mais ativada em mim. Eu posso descansar. Eu posso deixar para amanhã. Isso aqui eu não preciso fazer hoje. Se eu fizer amanhã, tá tudo bem. Não tem ninguém com uma corda no meu pescoço, com uma arma apontada para minha cabeça, me dizendo que eu tenho que fazer isso. O meu trabalho é fluido. E foi quando eu entendi, assim, eu vou gravar tal vídeo só quando eu tiver vontade. Eu vou postar algo nos meus stories só quando eu sentir. E foi, o que eu entendi foi, quando eu fazia algo forçado, de tipo, nossa, eu tenho que fazer, mas era só por fazer, não fluía. Ninguém via, ninguém comentava, ninguém interagia. E aí, quando eu comecei a fazer, igual esse podcast, quando eu comecei a fazer, vou gravar só o dia que eu realmente senti que eu tenho, que eu quero gravar, eu posto, e aí flui muito mais. E aí a pessoa me manda no direct, aí a pessoa me manda no WhatsApp, pessoas vêm comentar comigo, nossa, Cris, fez todo sentido por conta disso. Então, tem muito mais abertura. Por quê? A energia feminina é uma energia magnética. Isso é a chave. E aí ela magnetiza tanto pessoa, ela magnetiza tudo, gente. Isso é surreal, assim. E aí
eu comecei a alinhar isso, de tipo ciclos, entender da lua, entender que lua serve pra quê. E eu fui me conectando mais com essa questão da lua, das fases lunares, né? E as fases lunares, ela é uma sabedoria tão antiga, né? Mas até hoje faz muito sentido mesmo. Até coloquei isso no meu e-book lá de ervas, pra quem quiser, né? Tá disponível lá. E essa sabedoria foi trazendo mais impulso, mais coisas, mas o que eu realmente queria, que eu percebi que eu tenho que trabalhar isso, que foi o pontapé, foi a questão do relacionamento. Porque eu sabia o arquétipo de relacionamento que eu queria. Eu sabia, eu já tinha, tipo, desejado aquilo, eu já tinha intencionado aquilo, eu já tinha orado por aquilo, eu já tinha falado, Deus, Criador, o homem que eu quero, ele é assim, 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 que até a minha manifestação de alma gêmea, que depois eu vou comentar e vou ver, né, como que eu vou trazer isso e ajudar vocês para fazerem o mesmo. Só que eu sabia que para eu atrair esse homem, eu precisava ser, porque a gente atrai o que a gente é. Então, se eu não sou ainda, eu vou atrair aquilo que eu não quero. Então, primeiro eu trabalho em mim, primeiro eu curo em mim, primeiro eu resolvo em mim, para depois eu atrair essa pessoa. Então, na constelação, né, para quem já ouviu falar de constelação, na constelação a gente tem, como eu disse, né, o arquétipo do filhinho da mamãe e da filhinha do papai. E eu sabia que eu tava nesse arquétipo da filhinha do papai e que eu ia atrair um homem feminino se eu não curasse, se eu não resgatasse, se eu não voltasse para essa energia. E essa técnica da vaporização já estava me ajudando, mas foi quando eu entendi que tinha a ver com esse resgate da ferida da mãe. Porque todos nós, querendo ou não, mesmo que a gente não se lembre, mesmo que a gente não saiba, o nosso inconsciente, como eu já disse aqui antes, ele tenta bloquear certas memórias. Mas o nosso inconsciente, a nossa alma, ela sente. Então, às vezes nem você sabe, mas se aconteceu algo na sua gestação, ou depois que você nasceu, com relação à sua mãe, e gerou uma ferida dentro de você com a sua mãe, com o arquétipo de mãe que você, né, que você tem. E aqui é no caso da mãe, né, biológica, não seria, né, porque aí tem a ver com o seu DNA. Aí é onde você entende que de quem você recebeu essa energia feminina, né? É da sua mãe. Então você tem que olhar para essa mãe, para as questões com ela, para que você volte para essa energia da mulher, para essa energia do feminino. E aí foi quando eu comecei a fazer mais curas, mais resgates, mais, né, algumas técnicas, algumas coisas voltado para isso, voltado para a mãe, para que eu resgatasse a minha energia feminina que eu recebi dela. E foi onde tudo começou a fazer sentido, porque foi quando as coisas começaram a acontecer de verdade, que foi quando essa pessoa, meu marido chegou, e foi quando essa pessoa chegou e eu vi que era realmente a pessoa que eu tinha desejado, que era realmente o arquétipo do homem que eu queria e que estava ali e que eu co-criei, que eu desejei, que eu pedi para Deus e ele apareceu. Então já era totalmente diferente, tanto é que no início foi até difícil um pouquinho de eu, né, como que se diz? Porque se você vive muito tempo num padrão só, quando esse outro padrão chega, às vezes tem até um pouquinho de resistência no início. Foi o que aconteceu comigo, eu tinha um pouquinho de resistência, porque pensam, uma coisa é você desejar e saber o que você quer, outra coisa é você viver aquilo que você desejou, porque no seu inconsciente, por mais que a gente limpe, por mais que a gente trabalhe isso, ainda vão ter questões. Mas às vezes são questões mais fáceis da gente identificar, da gente limpar. Primeiro, né? O que eu quero dizer também? Eu gosto muito de dorama, que são aquelas séries, né, asiáticas, aquelas séries coreanas. Eu gosto muito disso. Então, quando eu comecei a assistir ano passado. E aí, a gente vai criando toda uma fanfic na nossa cabeça de como que é o homem que a gente deseja, de como que é o homem que a gente quer. E eu percebi que o padrão dos doramas é um homem, né, na energia masculina, mas que ele consegue equilibrar a sua energia feminina também. Porque é um homem que ele pensa em te dar suporte, segurança, de te proteger, de cuidar de você, de estar ali, né, de pensar em uma estrutura, de te pedir em casamento, de querer algo sério, de
não ter de trazer essa insegurança para a mulher, de questões de outras mulheres na vida dele. Não. É só o foco na principal ali, na atriz e tal. Então, o dorama, ele foi ativando isso. Olha, o relacionamento que eu quero é assim, assim, assim. O homem que eu quero é assim, assim, assim. Então, gente, minha manifestação de alma gêmea foi totalmente pautada em secretária, o que houve com a secretária Kim. Deixa eu ver outro dorama. Um pouco de Pousando no Amor. Ó, eu passando aqui os doramas, vão anotando aí pra vocês assistirem, que vocês vão se apaixonar também. Teve outro dorama também. Tem um. Gente, depois, né, se quiserem saber, me perguntem lá no direct que eu falo mais sobre os doramas. E o que eu fiz? Agora eu lembrei, né? Eu vou falar sobre isso agora, né? Eu fiz no. Eu vou lá no Canva. Isso é uma técnica que eu já uso há um tempinho já. Que é meu quadro de mural de manifestação, de cocriação. Que é o quê? Eu vou lá no Pinterest, pego as fotos de coisas que fazem sentido pra mim daquilo, vou lá no Canva e faço toda uma montagem com aquelas fotos. Então, o que eu fiz? Eu assisti aqueles doramas, eu sabia as cenas exatamente do que eu queria viver naquilo e coloquei aquelas cenas. Uma das cenas, gente, que eu acho muito fofinho foi aquela cena de Pousando no Amor, que ele, tipo, no aniversário dela, que aí ela tem toda aquela crise de choro e sai e ele vai atrás dela né, vai atrás dela, abraça ela e fala pra ela que todo dia do aniversário dela vai ser o dia mais feliz da vida dele, porque o amor da vida dele nasceu naquele dia. E isso eu coloquei, aquela imagem dos dois abraçadinhos lá, assim, na hora que ele fala isso, e eu fui colocando outras cenas de doramas, assim, tal, que eu sabia que eram coisas que eu queria viver, e eu coloquei como fundo de tela do meu computador. E eu fiquei com esse fundo de tela um bom tempo, na verdade, um bom tempo, uns 4 meses por aí. E eram sempre nesse arquétipo do homem que cuida, do homem que protege, do homem que tá ali para tudo, do homem que traz segurança, do homem que traz estabilidade, do homem que ele pensa, né, no futuro, do homem que pensa em casamento. Então eu sabia aquele arquétipo. Por quê? Porque o contrário disso, né? O que eu já tinha vivido, eu já sabia o que eu tinha vivido, mas eu também sabia o que eu queria viver, o que era novo. Mas às vezes eu percebo, gente, que às vezes a gente vive certas coisas para Deus nos mostrar o que realmente a gente, tipo assim, pra gente dizer o que realmente você quer. Porque às vezes a gente vive sem pedir, sem orar, sem pedir, sem ter certeza, sem ter clareza. Então, você vai lá e vive. Deus te permite viver para que você saiba o que você não quer. Então vai chegar uma hora que você vai realmente virar para Deus e falar: Deus, não é isso que eu quero viver. Não foi isso que eu imaginei para minha vida. Não foi esse tipo de relacionamento que eu quero, que eu quis. E agora eu não quero, tipo, né? Então, às vezes, você vive certas coisas só pra saber que não é aquilo que você quer. Pra que você mostre pra Deus o que realmente você quer. E foi o que aconteceu comigo. E aí eu pude ter clareza do que realmente eu queria, do que realmente eu queria viver, do tipo de homem que eu queria pra minha vida. E aí a gente volta pro início. Mas eu precisava ser aquela mulher que aceita, que recebe, que tá na energia feminina, que sabe dar e receber, que sabe ser feminina, que sabe descansar, que sabe deixar o homem fazer. Porque muitas das vezes a gente meio que vai podando o masculino do homem também. Às vezes tem mulheres que casam com um homem e o homem ele tá na energia masculina dele. Só que com o decorrer do relacionamento, ela meio que vai podando o homem sem perceber. E o homem, gente, ele muitas das vezes ele espera que a gente peça. A gente, mulher, cresceu acreditando que o homem tem que adivinhar tudo. Mas não é bem assim. Homem, a gente tem que pedir, a gente tem que falar, a gente tem que verbalizar, a gente tem que mostrar. Porque eles mesmos falam isso, né? Eu não sou obrigada a adivinhar. Então, muitas das vezes, a gente vai podando como? A gente pede, nossa, fulano, faz isso aqui pra mim, né? E aí, você tem que esperar ele fazer. Só que nós, mulheres que viemos dessa energia masculina, a gente não consegue, a gente vai lá e faz. E não deixa, nem dá tempo desse homem fazer. A gente vai lá e faz. Porque a gente não sabe esperar. E a espera é uma energia feminina. Por quê?
Quem é que tem que nutrir e esperar, né, ter paciência para outra vida vir? É a mulher, porque é a mulher que gesta. Então, numa gestação, são 9 meses. Então, tem a possibilidade de uma mulher estar grávida e dar 4 meses de gestação, ela falar assim: olha, filho, eu quero que você esteja pronto, com todos os órgãos formados, porque eu quero que você nasça mês que vem. Não, existe todo um preparo, existe toda uma espera, existe o ciclo de 9 meses ali para aquele bebê vir ao mundo de forma saudável, né? Então, essa energia da espera, da paciência, ela é feminina. Só que quando a gente tá nessa energia mais masculina, a gente não sabe esperar. A gente quer ir lá e fazer, né? Isso vai podando o masculino, muitas das vezes. E aí, a mulher, quando ela tá nessa energia masculina, ela é, como eu disse, sobrecarregada, cansada. E ela vai atrair um parceiro que ele não vai ajudar. Ele não vai fazer nada, ele não vai mover um dedo, né? Só a preguiça em pessoa, só o cansaço em pessoa e tal. E não, gente, o homem, a gente não tem que ter dó. Eu aprendi isso, né, com meu marido. A gente não tem que ter dó. Tem que ir lá fazer mesmo, vai lá, te tá doendo, faz. Mas por quê? Porque pensa comigo. Hoje, né, como a gente tá vendo, o mundo, ele tá passando por uma guerra. Nessa guerra, tem quem que tá lá na linha de frente? Quem que tá lá? Quem que é que tem que ir pro exército, assim, ó, que é obrigatório em vários países o homem se alistar? O homem. A mulher não foi feita para ir pra guerra. A mulher não foi feita para ir pra guerra. Biologicamente, é o homem. Só que o que acontece? A gente, como mulher, criou-se o arquétipo da mulher guerreira, daquela mulher batalhadora, daquela mulher que tem que dar sangue, e tem que dar a vida, e tem que fazer, e tem que lutar, e tem que guerrear, e ela tem que lutar uma luta por dia, e ela tem que vencer. Então, essa mulher, ela tá sobrecarregada, ela tá quase que morrendo em vida. Quem é que não conhece uma mulher assim? Né? Quem é que não vê uma mulher que é mãe, que tem que cuidar dos filhos, que tem que cuidar da casa, e que trabalha fora, e que faz faculdade, e que estuda? É tanta coisa para essa mulher que ela não tem um dia na vida dela de descanso. E, né, quem é que nunca foi essa mulher? Às vezes você tá aí me assistindo, você é esse arquétipo, você é essa mulher. Tá, Cris? E como que faz? Começa a fazer vaporização, começa a fazer meditação, principalmente pro arquétipo mãe, para sua mãe. Ah, Cris, mas eu não conheço a minha mãe biológica. Faz a oração, eu vou até colocar aqui no meu canal, faça a oração da Cristina Cairo, que ela coloca no livro dela, e aí vai fazendo, porque é a questão, não é a questão que é o que tá fora, é o que tá dentro, é o que o nosso inconsciente armazenou, né? É de dentro para fora essa cura que ela vai acontecer. E esse arquétipo, essa energia feminina, é a gente entender também dentro da gente, né? A energia feminina, ela é uma energia receptiva. A gente, como mulher, tem que aprender a receber. Muitas das vezes a gente não aprendeu o que é receber. A gente veio de uma cultura da mulher salvadora também, aquela que vai lá e faz e ajuda e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas alguém lá e fazer por ela, alguém lá e ajudar, muitas das vezes ela nem consegue. E ela vai atrair pessoas que fazem, às vezes faz, só que faz muito mal feito. E ela tem que ir lá e fazer também, de novo. Só que a gente tem que aprender a receber, né? E receber no intuito de receber ajuda, receber carinho, receber presente, receber. Porque eu notei até isso em mim. Eu tinha uma dificuldade muito grande de receber elogio, de receber presentes, de receber ajuda. Não pode deixar que eu faço. Não, não preciso da sua ajuda, eu faço. Não, não precisa me dar presente. Não, não te pedi. Era como se fosse algo assim que meu corpo não aceitava. Receber carinho, eu até permitia, né? Eu permito, é mais fácil a questão do carinho, mas tem coisas pra mim que, tipo assim, me davam agonia, assim, principalmente elogios. Era como se fosse. Eu, principalmente quem cresceu num lar que foi muito criticado e que cresceu com certos abusos psicológicos, é difícil receber. Eu sei como é. É muito difícil receber elogio, por quê? Porque a nossa mente, ela tá condicionada à crítica. Então, quando você recebe um elogio, a sua mente condicionada às críticas, elas vão te dizer assim: sei não. Será que isso é verdade mesmo? Será que essa pessoa tá sendo sincera? Ela é muito falsa.
E aí você vai criando condições, assim, do que você pode receber, do que você não pode, que tipo de elogio que você pode receber. E aí o seu campo vai ficando cada vez mais aberto à crítica, porque você foi condicionada às críticas, você não foi condicionada aos elogios. E a mulher feminina, ela aceita simplesmente os elogios. Eu tive que aprender isso na marra também. De tipo, nossa, que blusa linda. E aí, se é o passado, a gente fala assim, ah, que lindo mesmo, né? Foi 20 reais, lindo, eu comprei e tal. A pessoa não tá perguntando preço, ela não tá perguntando, ela só tá te elogiando. Então, receba. Então, se você não sabe nem receber um elogio, que era o meu caso, e eu queria criar um homem que me desse certos privilégios, como que eu ia receber se eu não recebia nenhum elogio? Então, tem coisas que faz parte do aprendizado. Então, primeiro eu aprendo a receber um elogio, depois eu aprendo a receber um presente, depois eu aprendo, porque vai casando, né? Por quê? Aqui fica a questão, né? Quem recebe é a mulher. Porque pensa lá na questão, né? Da vida, da sexualidade, né? A mulher tem a questão mais. O órgão é interno, o homem para fora. Quem tá recebendo? A mulher. Então, biologicamente, a mulher foi feita para receber. Isso é engraçado, né? Porque a gente pensa, vive numa sociedade que a mulher ela tem que, né, dar as tripas coração o tempo todo, sendo que real, assim, oficial, era o homem que tinha que estar dando das tripas e os coração, é o homem que tem que ir pra guerra, é o homem que tem que lutar, é o homem que tem que trabalhar, mas aí, lógico, que tem essa parte feminina no homem também, que, gente, homem, quando ele tá na energia, tanto a mulher, porque se eu equilibro em mim essas duas polaridades, o feminino e o masculino, a tendência é eu atrair o mesmo, um homem que esteja com essa energia do feminino e o masculino. Então esse homem, ele também vai ter a polaridade feminina, que é a polaridade de querer receber. E aí ele quer receber carinho, ele vai gostar de receber afeto, ele vai gostar de receber um cuidado. E aí é uma relação que se equilibra. Então quando a gente vê certos relacionamentos, que a gente vê, nossa, olha que casal legal, olha como eu queria ter um relacionamento assim. Com certeza esse casal, ele tá com essa polaridade, né, saudável dentro deles, né? Tá com esse equilíbrio dentro deles. Porque o contrário, né? O relacionamento vira muita briga, muita bagunça. E sempre um tá mais ativo que o outro. O que a gente vê hoje na sociedade geralmente são mulheres que elas estão mais ativas, por isso tá tão difícil essa questão de relacionamento no mundo, porque os homens eles estão cada vez mais femininos e as mulheres estão cada vez mais masculinas. E aí fica essa coisa de tipo, porque pra mim nunca fez sentido essa questão de ficar. Nunca entrou na minha cabeça esse negócio de ai, ficar. Beijar fulano, beijar ciclane, nunca entrou isso na minha cabeça. Eu sou uma mulher que eu falo que eu sou muito quadrada nesse sentido. Porque não fazia sentido pra mim. E aí, quando eu pedi pra Deus também, eu falei pra Deus, Deus, eu não quero que aconteça isso, porque já aconteceu outras vezes, de eu achar que é a pessoa, começa a namorar e aí não é a pessoa. Então eu não queria que fosse assim, eu queria que fosse algo que ele me desse uma prova, que ele me desse a certeza. E a certeza e a prova foi que, gente, eu casei, né? Eu mudei, eu saí do Brasil e vim para Portugal. Eu nunca tinha dado nenhum beijo no meu marido, né? Tanto é que foi aqui pela primeira vez. Então, tipo, foi 3 meses de namoro online. E aí a gente já vim pra cá com a intenção da gente casar, né? Morar junto, casar. E de primeira, assim, ele já cheguei aqui, ele já me pediu em casamento. E foi bem diferente dos últimos relacionamentos, né? Tanto é que o meu último relacionamento, tipo, foi 5 anos pra eu ser pedido em casamento, né? 5 anos. E depois mais tantos anos de noivado. Pra depois ter um casamento. E os homens, eles estão assim. Só que quando você pega um homem que ele tá na energia masculina, ele tem a certeza que ele quer você pra vida dele. Ele tem a certeza que ele quer casar com você. E aí, ele não vai enrolar. Então, um homem que enrola demais, ele também tá na energia. Ele tá na energia feminina. Ele não é um homem que ele tá na energia masculina dele, não. Não tá. Tem alguma coisa de errado com você, então. Porque aí é você voltar pra sua energia feminina. É você regressar pra essa energia feminina. Então,
Tem aqui no canal o áudio, que esse áudio eu programei com o Theta Healing para que todo mundo que ouvir esse áudio ativar aquelas energias do áudio lá, que é a questão da energia feminina. Então, você ouvir esse áudio durante uma meditação, você ouvir essa música, né, que é uma música, um mantra, que tem a ver com essa energia feminina, tanto fazer a vaporização, você pode fazer a vaporização usando essa música, né, que tá ativada já que é a energia feminina, e depois me conta, né, o que você vai sentir de diferente, como é. E depois me fala aqui também nos comentários o que você entende, o que fez de sentido para você, o que você entendeu, se fez sentido, se não fez. Eu vou colocar aqui também no canal, a oração de perdão. E aí, a oração de perdão, como que ela é feita, né? Você vai fazer pro seu pai e pra sua mãe. Então, um dia para um dia para outro, só que tem que seguir, gente, um ciclo de 90 dias. É difícil? É, porque o seu inconsciente vai tentar te sabotar de todas as maneiras possíveis, porque ele sabe a mudança que isso pode trazer para sua vida todos os aspectos, financeiros, emocionais e principalmente esse aspecto, né, de relacionamento. Por quê? Porque vai equilibrar o yin e o yang dentro de você. Só que, o que eu indico? Coloca o celular para despertar. Coloca o celular para despertar. Salva lá a playlist. E já salva essa playlist e já coloca o celular para despertar. E você vai saber, tal dia eu tenho que fazer pro pai, tal dia eu tenho que fazer pra mãe. E anota no calendário, comecei tal dia, vai dar os 90 dias só daqui tal dia. E marca lá no seu celular. E faz. E aí você vai sentindo essas mudanças no decorrer dos dias que você for fazendo a oração. Porque eu já fiz, né, 2 ciclos dessa oração. E eu senti muito forte essa diferença dentro de mim e da minha vida. Então, as técnicas que eu mais usei para regresso do feminino foram essas, né? A vaporização, foi a oração. E primeira coisa também que a pessoa tem que fazer se você está solteira hoje, quer co-criar um novo relacionamento, que eu vou estar falando sobre isso mais pra frente, né? Sobre manifestação de alma gêmea, sobre um novo relacionamento. Primeira coisa, o divórcio energético ele precisa ser feito. Porque a sua energia, como que você quer atrair um novo parceiro se a sua energia ainda está conectada com todos os seus antigos relacionamentos, com todos os seus antigos parceiros, né? Você precisa limpar o seu campo de todos esses relacionamentos antigos para criar espaço para o novo. E aí depois eu vou vir aqui eu vou ver qual forma ainda que eu vou trazer para vocês a questão da alma gêmea, que eu tô pensando ainda, porque é um assunto bem delicado e eu acho que esse assunto também não é para qualquer pessoa, sabe? A pessoa já tem que estar num nível um pouquinho mais avançado para entender, porque senão pode criar muitas formas erradas de ver, sabe? E eu penso assim, né? Então, é isso, gente. Nosso podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui o que vocês acharam. Se inscrevam no canal. E indiquem esse podcast para outras pessoas. Indiquem as técnicas que eu passei aqui. Anotem, façam direitinho. E até o nosso próximo podcast.